Caro povo de Deus, nós estamos dentro dessa festa muito bela, dedicada a São Cirilo e São Metódio, que foram dois irmãos de sangue, dois grandes evangelizadores e dois santos. Que coisa bela, dois irmãos evangelizadores e santos. E para nós, como igreja, celebrar São Cirilo e São Metódio é sempre uma grande esperança, alegria, porque renova também no seio das famílias cristãs esse desejo de santidade, esse desejo também de evangelizar. Oxalá que as nossas famílias fossem famílias que levassem o evangelho às outras famílias, que os irmãos, que os pais, que os filhos, de mãos dadas, pudessem viver o espírito de santidade e testemunhar o evangelho. São Cirilo, então, São Metódio, então, é o irmão mais velho, de 1851. Eles são dois irmãos lá da Macedônia. Eles eram de famílias abastadas. Cresceu, vamos dizer, e foi governador daquela região. Depois, Cirilo, que nasceu posteriormente, uns 11 anos depois, ele, com 14 anos, foi levado para Constantinopla para aprender as ciências, a filosofia, geometria, matemática, e muito cedo ele se tornou um diplomata do governo que teve contato com os árabes. O São Metódio, particularmente, teve contato com os eslavos, que vai dar esses povos da Polônia, que também vai dar o ramo do povo da Rússia, da Ucrânia, que inclusive estão em conflito agora. Então, São Metódio e São Cirilo, eles tinham a vida deles civil. Quando foi aos 38 anos, São Metódio resolveu ser monge, deixar a vida administrativa e se dedicar completamente à vida monástica de contemplação. Posteriormente, o seu irmão Cirilo, ele vai se somar com ele também na vida monástica. Num determinado momento, um príncipe do reino da Morávia vai pedir missionários para levar a fé católica lá para a sua região, que eles não conheciam a fé cristã. Então, eles são escolhidos, eles tanto são voluntários como são escolhidos para evangelizar a Morávia, porque eles já conheciam o eslavo, e eles tiveram grandes iniciativas, como, por exemplo, de escrever um alfabeto que não se tinha da própria língua, para poder dar uma uniformidade dentre tantas línguas daquela mesma raiz para poder escrever. Assim, eles escreveram também as escrituras, fizeram a tradução das escrituras para o eslavo, fizeram a liturgia ligada dentro da língua eslava, que isso foi uma grande novidade pelo século IX, porque a liturgia era só na língua latina e na grega, eram as línguas oficiais da igreja. Isso gerou uma certa dificuldade, uma certa perseguição. Eles foram, depois de muitos anos trabalhando nessa região da Morávia, eles foram chamados para poder prestar conta e explicar sobre essas liturgias que eles estavam fazendo na língua eslava. O Papa da época apoiou. Os papas dos seus tempos sempre apoiaram tanto Cirilo como Metódio. Da primeira vez que ele for dar satisfações em Roma sobre o seu trabalho de evangelização, que estava sofrendo grandes oposições, por essa primeira passagem, Cirilo estava muito doente, de um desgaste muito grande na evangelização. Lá morre. O Metódio, ele é ordenado sacerdote e retorna para aquela região e evangeliza a Bulgária. Na Bulgária, o rei se converte, o povo da região fica revoltado com a conversão do rei, mas rapidamente, devido ao testemunho de paz e vamos dizer, por ser também uma pessoa muito honesta, o povo acompanha a conversão acompanha a conversão do rei da Bulgária.
E é bela essa evangelização do Metódio, porque depois ele vai retornar para evangelizar essas regiões sozinho, e ele tem, assim, grandes êxitos nas evangelizações que ele faz. Reis se convertem, e reis se convertendo, vai todos os súditos acompanham o rei, grandes duques se convertem, e assim também muitos súditos ligados aos duques se convertem. Ele acaba então evangelizando a religião da Polônia e evangeliza também a região de Kiev, e que vai depois desenvolver-se na igreja da Rússia. Então, São Cirilo e São Metódio, eles são missionários de diversos povos ali da Europa, do lado oriental, até chegando à Rússia. É impressionante, assim, como dois irmãos, e particularmente também o Metódio, como ele conseguiu tantos resultados dentro da sua evangelização. É belo a gente ver que os povos queriam conhecer o verdadeiro Deus. Teve povos, como diz, que foram convocados missionários porque não conheciam o verdadeiro Deus, não conheciam a fé cristã, a fé católica. E quantos ainda hoje não conhecem a fé católica, não conhecem o verdadeiro Deus e precisa-se de missionários e de evangelizadores para que essa palavra possa alcançar os corações. Para nós, para a igreja, como igreja, dentro do mandato de nosso Senhor, nos evangelhos, que diz: ide a todos os povos, anunciai o evangelho, aqueles que se converterem, aqueles que se batizarem serão salvos, os que não se crerem, não quiserem se batizar, já estarão condenados. O Senhor fala da importância de se levar o evangelho a todos os povos e a toda criatura. Porque essa novidade do evangelho não é só para um pequeno grupo, não é só para nós que já conhecemos tantos e tantos outros. Com certeza, outros povos também estão suplicando a chegada de missionários, como há pouco tempo eu vi regiões da África pedindo missionários católicos, porque eles não conheciam a fé católica e desejavam conhecer a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, o amor a Nossa Senhora. Hoje, dentro do texto do Santo Evangelho, nós temos uma narrativa muito rápida no Evangelho de São Marcos, que, apesar de ser uma narrativa muito rápida, nos diz muitas coisas. O texto está indicando que os fariseus procuraram Nosso Senhor para discutir com ele, para pô-lo à prova. Quem eram os fariseus? Os fariseus eram aqueles que cuidavam das sinagogas. Normalmente os sacerdotes, eles estavam lá no templo, nas sinagogas espalhadas pela região dos judeus. Eram os fariseus que normalmente explicavam as escrituras, explicavam o povo a fé. E os fariseus também participavam do sinédrio. O sinédrio era dominado pelos saduceus. As famílias, os sacerdotes, os sumos sacerdotes eram só tirados do grupo dos saduceus. O sinédrio era dominado pelos saduceus, e os fariseus depois chegam assim querendo o espaço dentro do sinédrio. Diz Flávio Joséfo, um historiador judeu, sobre os fariseus. Ele diz que os fariseus eram muito respeitados pelo povo, porque eles, em geral, segundo os registros de Flávio Joséfo, eles eram pessoas assim que tinham suas virtudes, e o povo admirava. Mas é estranha essa virtude religiosa que entrou em conflito com Nosso Senhor, que entrou em conflito com Cristo. E eles foram atrás de Nosso Senhor não simplesmente para aprender com Cristo, porque eles se achavam muito importantes. Eles se achavam as autoridades religiosas do tempo. Então, se tinha lá um profeta, um homem santo de Deus pregando, tinha que se submeter a eles.
Se eles não aprovassem, nada feito. Então, quando eles vão procurar assim nosso Senhor, eles não vão com muita humildade. Eles vão querendo submeter nosso Senhor à autoridade deles, ao gosto deles. Então, vão para colocar nosso Senhor à prova. Eles não vão para aprender. Muitas vezes nós temos isso nos evangelhos. Eles querem entrar em controvérsia com o Senhor, desmoralizar nosso Senhor, dizer que ele está errado, mostrar falhas no Senhor, colocar nosso Senhor à prova. Tipo assim, dizendo que ele é uma pessoa que não está agindo corretamente na fé. Então, nessa prova, nessa prova que eles queriam fazer com Cristo, eles pediram um sinal do céu ao Senhor. Mas, será que está errado pedir sinal do céu? Quantas vezes a gente vê as pessoas pedindo sinal? Até mesmo nas aparições de Nossa Senhora, os 3 pastorinhos, o pessoal queria um sinal para saber se era Nossa Senhora mesmo. Quase que é tudo aparecendo Nossa Senhora, o pessoal quer um sinal para saber se é Nossa Senhora mesmo, se não é. O sinal de Lourdes com Bernadette, para saber se Bernadette estava vendo mesmo. Então o povo tem mania de pedir sinal para saber se aquilo realmente é de Deus ou não é de Deus. No Evangelho, na segunda-feira passada, Nosso Senhor chegava nas cidades, o povo colocava os doentes nas praças, colocava o pessoal acamado nas camas, nas praças, para o Senhor tocar. A Ana Catarina Hermerich, ela tinha visões que quando o Senhor chegava em determinados lugares, a cidade fazia fila para poder receber bênção do Senhor. Tinha filas e filas de crianças que os pais levavam para ser abençoadas pelo Senhor, e depois tinha a fila dos adultos, fora toda a situação de encontro nas praças, que as pessoas esperavam para o Senhor poder orar pela cura dos enfermos. Havia cidades que o povo estava lá sedento, querendo o Senhor. Aí de repente o Senhor chega num local, eles pedem um sinal para colocar o Senhor à prova. E o que é que acontece? O que é que diz o Evangelho? Nosso Senhor deu um suspiro profundo. Aqui no Evangelho de Marcos, nós temos nessa parte aqui, que o Senhor dá um suspiro profundo. Outra vez, quando o Senhor vai fazer uma cura, diz que o Senhor suspirou e fez oração para curar o enfermo. Mas a gente pode se perguntar o que significa um suspiro na vida da gente. Nós temos o famoso suspiro da morte. A pessoa, quando está para morrer, suspira, tira todas as forças que tem dentro de si e morre. O suspiro significa puxar as forças que tem dentro de si, aquilo mais profundo, puxando as suas forças para poder fazer uma coisa. Aqui o Senhor suspira profundamente, triste, não está gostando do que ele está vendo. O Senhor sai da casa dele, vai para Cafarnaum, anda para lá e para cá, vai de barco para um lado e para o outro, com toda a boa vontade, com todas as dificuldades para levar o Evangelho, e o pessoal fica aqui em cima do salto alto, cheio de orgulho, querendo que o Senhor seja um boneco nas mãos dele. Porque tem gente que quer fazer assim, quer fazer de Deus um boneco. Se não for do jeito que ela quer, não é só fazer Deus de um boneco. Às vezes a gente vê muito isso nas famílias. Os filhos que querem fazer dos pais de bonecos, ou os pais que querem fazer dos filhos de boneco. As pessoas que querem controlar os outros, fazer os outros de boneco. As pessoas não têm, a capacidade de dizer sim ou não. As pessoas são muito erradas, uma educação muito errada. Agora mesmo a gente tem uma corrente de psicologia que vai dizendo que os pais não podem dizer nada dos filhos, deixa os filhos fazer porque os pais são de outra geração. E os filhos têm uma outra situação. Aí vem uma psicologia vagabunda que tira a autoridade dos pais e faz dos pais uns bonecos nas mãos dos filhos. Como a gente vê, eu vejo muito isso. Filhos que ficam mandando nos pais, os pais ficam se submetendo ainda com o aval da psicóloga, vai dizer alguma coisa que a psicóloga
faz o inferno de jogar o filho contra os pais. Não estou dizendo que são todos os psicólogos. Não estou dizendo que é toda a psicologia, mas que tem, isso ocorre. Que eu vejo isso acontecer. As pessoas me falam na paróquia. Que psicologia é essa que retira a autoridade dos pais? Então, uma pessoa dessa está muitas vezes mal acostumada a sempre fazer do seu modo, a sua vontade. Está aqui os fariseus, tudo mimado, tudo mimadinho, querendo que Deus se faça do jeito que eles querem que seja feito. Nosso Senhor suspira e diz: por que essa gente me pede um sinal? Será que tem sentido esse sinal que eles estão me pedindo? É para uma conversão? É para o bem? Realmente é uma coisa razoável? É para ajudar mesmo a... Eles estão procurando mesmo a Deus? Eles estão procurando mesmo a verdade? Aí Nosso Senhor diz: para essa gente não será dado nenhum sinal. Eu não vou dar sinal nenhum para essa turma. Não. Não. Nosso Senhor disse não para aquela turma. Aí às vezes as pessoas pensam que Deus também é só para dizer sim para a gente. Deus diz sim e Deus diz não. Nosso Senhor mesmo no Evangelho ele diz: seja o vosso sim, sim, o vosso não, não. Nós precisamos aprender a ouvir sim e aprender a ouvir não. Os filhos precisam aprender a ouvir sim e a ouvir não. Os filhos têm que ter limites, gente. Nós não podemos educar filhos que não têm limites. Que tudo que querem se faz o que eles querem. Tem que ter sim e tem que ter não. Pois Nosso Senhor aqui deu um bruto de um não para essa turma que estava querendo sinal. Mas a gente poderia se perguntar: mas será que Nosso Senhor fez certo? De repente ele poderia converter aquele pessoal que estava pedindo sinal. Nosso Senhor faltou com paciência, Nosso Senhor aquilo, ele poderia ter feito. Quer dizer, Nosso Senhor não está interessado aqui? Me permitam de ficar alisando a cabeça desse pessoal. Tem gente que quer que a gente fique alisando a cabeça, que Deus fique alisando a cabeça. Cheio de mimimi. Se você faz qualquer coisa, é um vitimismo, é uma histeria, não é? Leva pais a serem processados também, que a gente vê isso. Então, assim, não é? E tem que haver limites. Nosso Senhor ele sai com toda boa vontade, deixa a casa da sua mãe, vai para um local lá em Cafarnaum, se encarna, deixa os céus, que estava muito bem lá no céu, deixa os céus, se encarna, sai em missão em Cafarnaum, vai de barco para um lado e para o outro. E depois o pessoal fica se fazendo, me permita a expressão, gente, né? É uma situação de orgulho. Então Nosso Senhor diz para esse pessoal: não será dado sinal nenhum. Depois temos, né, Jesus deixando a turma lá, entrou de novo a barca e se dirigiu para outro lugar, para outra margem. Nosso Senhor, como diz o pessoal na expressão popular, pegou o beco, foi embora. Deixou o pessoal lá querendo, no jogo deles de religião, de poder, de orgulho, deixou ele lá. Foi procurar quem estava de coração aberto. Quem estava interessado de fato na sua pessoa. Agora, em outros momentos, Nosso Senhor diz: nenhum sinal será dado para esse pessoal, a não ser o sinal de Jonas. O sinal de Jonas significa que Jonas entrou em Nínive apenas pregando a palavra de Deus. Não fez milagre nenhum. E por causa da palavra, o povo se converteu. O grande sinal que nós já temos é a própria palavra do Cristo. É o próprio Senhor. É o seu Evangelho. Se nós formos atentos, o Evangelho já é o grande milagre. Quantos desejariam ouvir aquilo que vocês estão ouvindo? O Senhor dizia. Quantos desejariam ver aquilo que vós vedes? O Senhor dizia. Quantos desejariam ter ouvido o ensino do Filho de Deus e não ouvir? Pois nós estamos ouvindo e ouvimos, pois é este ensino que é o grande sinal do Senhor para nós. Também São Paulo diz, não é? Em Coríntios, os judeus pedem sinais,
Os gregos pedem sabedoria verenha, mas podemos focalizar ou a crucifixo de cima ou do atrás do altar. Mas nós anunciamos o Cristo crucificado. Escândalo para os judeus, escândalo para os gregos. E o Cristo crucificado, nós podemos dizer que é o grande sinal do Pai para todos nós. Porque na cruz do Cristo, tantas coisas belas nós podemos ver. Um Deus de um amor infinito, que por causa desse amor não negou de derramar o seu sangue para nos salvar. Que nós, à luz deste Evangelho, não tenhamos um coração orgulhoso diante do Senhor. Tenhamos um coração humilde para poder acolher a sua vontade e aquilo que Ele quer nos ensinar e dizer. Não sejamos como os fariseus. Não sejamos os fariseus de hoje, que ficam em cima do salto alto e não descem dos seus erros e dos seus orgulhos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.